Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Maya Johnson, uma mulher negra de 38 anos, entrou no First National Bank de Chicago com uma confiança serena. Seus passos ecoavam suavemente no piso de mármore polido, cada movimento imbuído da confiança forjada por anos de trabalho árduo. Seu cabelo estava impecável, preso em um coque elegante que acentuava seu rosto determinado. Ela usava uma jaqueta azul marinho de corte impecável, com costuras finas que revelavam qualidade rara, e uma bolsa de couro preta cuidadosamente pendurada no ombro. Era uma manhã de outono, com a luz dourada do sol filtrando-se pelas grandes janelas salientes do saguão, criando um brilho aconchegante nas superfícies lisas. O silêncio era interrompido pelo murmúrio das conversas entre clientes e consultores, pelo clique dos teclados e pelo leve zumbido dos aparelhos de ar-condicionado. O aroma sutil de desinfetante pairava no ar, misturando-se ao aroma mais intenso do café fresco do café ao lado. Maya segurava uma pasta grossa e perfeitamente organizada, repleta de folhas de papel cuidadosamente selecionadas, documentos fiscais, extratos bancários, cartas de emprego e uma carta de compromisso do credor. Esta pasta representava mais do que apenas papel. Era uma prova tangível de seus esforços, seus sacrifícios, suas noites sem dormir dedicadas ao crescimento de sua startup de tecnologia em rápida expansão. Enquanto caminhava em direção à recepção, ela percebeu alguns olhares, a maioria indiferentes ou distraídos, alguns curiosos, outros distraídos com suas próprias vidas cotidianas. Maya sentiu uma mistura de excitação e nervosismo crescendo dentro dela, mas controlou-a com profissionalismo. Ela colocou a pasta no balcão de madeira envernizada, bem em frente a James Carter, seu consultor bancário. Um homem bonito, na casa dos 40, com um sorriso amigável que ela aprenderá a apreciar em seus encontros anteriores. Mas antes que ela pudesse dizer uma palavra, uma figura imponente se aproximou abruptamente. Greg Walters, o segurança, um homem branco na casa dos 50 anos e de rosto fechado, parou bem ao lado dela. Ele nem se deu ao trabalho de cumprimentá-la. Seu olhar era duro, frio, cheio de suspeita silenciosa. Senhora, siga-me, por favor. Maya piscou, paralisada por um momento de espanto. Como? Perguntou ela, com a voz calma, mas firme. Por quê? Tenho uma reunião oficial com o Sr. Carter. O tom de Greg permaneceu seco, implacável. Disseram-me que você estava se comportando de forma suspeita e tentando acessar documentos confidenciais sem autorização. Maya sentiu o coração apertar. Uma mistura de incompreensão e choque a invadiu. Seu arquivo, sua identidade, tudo havia sido verificado várias vezes por telefone na semana anterior. Não era apenas uma visita, era a realização de um sonho. Ela franziu a testa, o olhar endurecendo. Calmamente, tirou sua identidade e a entregou a James Carter, que se aproximou, visivelmente envergonhado. James, você me conhece, disse ela, com a voz fingindo ser calma, mas com um toque de injustiça. Sou cliente daqui a anos. Por que essa acusação? James olhou para baixo, desconfortável sob o olhar penetrante de Greg, esperando pela confirmação antes de agir. Após um longo momento de silêncio, James suspirou, com o rosto tenso. Desculpe, Maya, disse ele finalmente, com a voz quase fraca, mas tenho que seguir os procedimentos. Greg, faça a coisa certa. Greg agarrou o obraco de Maya. Não com força, não. Mas com aquela firmeza gélida que não deixava dúvidas. Ela não tinha escolha. Senhora, a senhora precisa sair. Agora. A voz do segurança era monótona, sem emoção. Como se estivesse pedindo a um cliente para desocupar uma vaga de estacionamento, e não a uma mulher respeitável para deixar o local como uma criminosa. A mão de Greg em seu braço, grande e áspera, contrastava fortemente com a elegância do casaco de Maya, cuidadosamente escolhido para aquela importante ocasião profissional. Ela recuou um pouco, tentando manter o equilíbrio, físico e emocional. Não, eu não fiz nada de errado. Ela protestou, com a voz clara, mas trêmula, engasgada de indignação misturada com dor. Ela olhou ao redor, implorando por um pingo de solidariedade. Os olhares estavam lá, rostos pálidos, surpresos, envergonhados, mas ninguém se moveu. Alguns desviaram o olhar apressadamente, como se quisessem escapar da própria culpa,
Outros encararam a tela do celular ou baixaram os olhos. O silêncio era mais cruel do que 1000 insultos. Naquele saguão iluminado e revestido de mármore, Maya de repente se sentiu minúscula. Transparente. A elegância de suas roupas, o rigor de sua ficha, seu nome, seu sucesso, nada disso pesava contra as suspeitas infundadas do guarda. Ela não era mais Maya Johnson, uma empreendedora brilhante, mas uma figura sombria a ser evacuada. Greg a acompanhou até a porta. Os saltos de Maya estalaram como um toque de finados, ecoando no silêncio constrangedor, carregados de uma tensão que ninguém queria confrontar. Lá fora, o ar estava mais fresco, cortante. Carros passavam zunindo num balé indiferente, transeuntes caminhavam, absortos em suas vidas cotidianas. Greg finalmente a soltou. Se você se recusar a sair, eu chamo a polícia. Maya encarou o homem, com o coração disparado. Ela sentia a humilhação pulsando em sua garganta, um grito que ela segurava com todas as suas forças. Mas ela não choraria. Não ali. Não na frente dele. Ela respirou fundo. Sua voz, desta vez, estava mais firme, carregada de uma dignidade gélida. Sou Maya Johnson, CEO da Johnson & Baschens. Vim aqui para finalizar o financiamento da minha casa. Vocês me despejaram sem motivo. Alguns transeuntes pararam, curiosos. Uma mulher branca franziu a testa, mas recuou sem dizer uma palavra. Um homem checou o celular, ignorando a cena propositalmente. Ninguém se aproximou. A ideia de que uma mulher negra pudesse ser CEO parecia mais implausível do que a versão do guarda. Maya sentiu a solideo quai mando no paito. Não era só ela que estava sendo rejeitada. Era a sua história. O seu sucesso. A sua humanidade. Naquele dia, Maya compreendeu que a humilhação não precisava ser barulhenta. Podia ser limpa, fria, silenciosa. Podia se disfarçar de polidez, se revestir de protocolo, mas continuava sendo uma lâmina. Ela chegou em casa muito mais cedo do que o esperado. A porta da frente fechou-se suavemente atrás dela, e o aroma familiar de canela e café aqueceu o ar. Ela colocou lentamente a bolsa no aparador da entrada. Suas mãos tremiam. Ela não havia chorado, mas a emoção reprimida subia, violenta, como uma onda. David, seu marido, a esperava na sala de estar. Um homem alto, de feições suaves, porém determinadas, advogado renomado por sua luta contra a injustiça racial. Assim que a viu, percebeu que algo estava errado. Levantou-se de um salto e, sem dizer uma palavra, a abraçou. O que aconteceu? Maya se afastou lentamente, com os olhos úmidos, mas orgulhosos. Eles me trataram como um ladrão, David. Como se eu fosse invisível, como se eu não merecesse estar ali. Sua voz falhou. Fiz tudo certo. Tudo. E me expulsaram. David ouviu-o sem interromper. Então, colocou a mão firme em seu ombro, com um olhar sério. Nós vamos lutar. Você não pode deixar isso passar. Você não. Essas palavras soaram não apenas como uma promessa, mas como um dever. Um chamado. Maya assentiu lentamente. Ela pensou então em todos aqueles anos construindo seu negócio em seu modesto apartamento, nas ligações não solicitadas, nas reuniões em que era a única mulher negra presente. Ela havia suportado os comentários, as dúvidas, os sorrisos condescendentes. Ela havia conquistado contratos, contratado equipes, criado riqueza. E, no entanto, bastou um olhar, um preconceito, para que ela fosse reduzida a nada. Com a ajuda determinada de David, Maya decidiu registrar uma queixa contra o banco. Não apenas por si mesma, mas por todos aqueles que haviam sido silenciados. O título da queixa era claro: discriminação racial, humilhação pública e ataques à dignidade. Mas por trás dessas palavras legais, havia uma dor íntima, um grito que nos recusávamos a ignorar. David, um mestre em desvendar sistemas de opressão, reuniu uma equipe formidável de advogados especialistas em direitos civis. Ele investigou a história do banco, reuniu evidências, obteve imagens de câmeras de segurança do saguão e identificou testemunhas presentes naquele dia. O caso se complicou, revelando um padrão perturbador. A imprensa local rapidamente abordou o caso, a princípio timidamente, depois com intensidade crescente. Já não se tratava simplesmente de uma mulher despejada de um banco,
Mas CEO negro é humilhado em estabelecimento que deveria garantir igualdade e respeito a todos os seus clientes. Editorialistas questionaram. Jornalistas investigaram. E muito rapidamente, o que Maya havia vivenciado pareceu ser a ponta de um iceberg. Os depoimentos afluíram. Mulheres e homens negros, jovens e idosos, relataram experiências semelhantes. Verificações injustificadas, olhares desconfiados, recusas de serviço disfarçadas de pretextos administrativos. A onda de choque foi nacional. Um movimento de apoio se formou em torno de Maya. Nas ruas, nas redes sociais, em universidades, cafés e lares, seu nome repercutiu. Hashtags proliferam. Hashtag J.E. Maya. Hashtag Parnantrus. Hashtag Meilagosticii. Vozes se levantaram para denunciar racismo cotidiano, insidiosa, cotidiana. Aquela que não grita, mas se tranca, humilha em silêncio, fere em silêncio. Esse racismo abafado que se esconde atrás de procedimentos, de suspeitas legítimas, de erros lamentáveis. O julgamento, amplamente divulgado, atraiu uma grande multidão. Maya entrou lentamente no tribunal, de cabeça erguida. Ela usava um vestido simples e elegante e um distintivo discreto no peito. Respeito não é negociável. Quando ela falou, um silêncio quase sagrado caiu. Não sou apenas uma cliente negra que foi expulsa. Sou uma mulher. Uma empreendedora. Uma cidadã desta cidade. Uma mãe. Uma esposa. Uma construtora. Sou digna de respeito e justiça. E hoje, falo por aqueles que são silenciados todos os dias. Sua voz não tremeu. Ela não estava implorando, ela estava afirmando. Ela não estava pedindo justiça. Ela estava exigindo. O juiz, após examinar as provas incriminatórias, as imagens do circuito interno de TV, as contradições dos funcionários do banco, os inúmeros depoimentos, proferiu seu veredicto. Banco condenado por discriminação racial, pagamento de danos substanciais a Maya, e obrigação de revisar seus protocolos de segurança e treinamento de pessoal. Uma auditoria independente seria realizada e sessões de treinamento antirracismo seriam obrigatórias. Mas para Maya, a maior vitória não estava em nenhum julgamento. Estava nos olhares que ela encontrou ao sair do tribunal, os das jovens negras que a abraçaram e disseram obrigado, mães que sussurravam: você nos devolveu a voz. Estava nas cartas anônimas de agradecimento, nos convites para conferências, nas mensagens de apoio recebidas do mundo inteiro. Ela tinha sido visto. Ouvido. Reconhecido. Esta vitória foi além de sua própria pessoa. Ela se tornou uma símbolo de resiliência e dignidade diante da injustiça. Maya concordou em falar em escolas, aparecer na televisão e colaborar com associações comprometidas em combater a discriminação sistêmica. Ela não era mais apenas CEO da Johnson Innovations. Ela se tornou um megafone. Uma figura. Uma força. E acima de tudo, ela provou que a injustiça, por mais brutal que seja, não pode apagar uma identidade, uma história, nem uma dignidade. Pelo contrário, ela havia forjado uma nova determinação, a de transformar dor em comprometimento. Para Maya, isso foi apenas o começo.